Opa, beleza? Aqui é o Thiago. Hoje eu vou estar falando aí do Universal Image Loader, tá? Que vai permitir que a gente carregue mais da web, não só da web, tá? Mas principalmente da web, e faça o cache tanto na memória do aparelho quanto no SDK, ok? Show de bola. É uma lib open source, beleza? A última área que é Mossoblog, eu falo sobre desenvolvimento web e desenvolvimento Android, muito mais sobre Android. Se você curtiu, só seguir aí. Tem app do blog também que você pode estar seguindo, beleza? Então é isso aí. Aqui está a página do Universal Image Loader no GitHub, ok? Recomendo muito que você entre. A lib é extremamente boa. Eu encontrei a lib numa listagem de um blog. O blog estava listando as 5 principais libs Android e ele estava lá. E realmente é muito boa, tá? Aí tem a iniciação, né, o setup e parte da documentação. Ele tem o Javadoc, tá? Se você quiser se aprofundar, Javadoc aqui. Quiser ver como é que o que é cada parâmetro, enfim. Aqui tem um fluxo de como ele funciona. Já volto aqui. E aqui é um documento useful, tá? Útil para você estar verificando como é que você inicializa uma forma diferente de utilizar a cache, enfim. Vou deixar os links aí embaixo do post, beleza? Ok. Aqui está a nossa aplicação, tá? Vou voltar aqui, você faz o download você tem que fazer o download do ponto .jar, ok? Eu estou utilizando esse ponto .jar aqui, tá? Então você faz, se quiser você faz o download desse. Se eu não me, que provavelmente é esse daqui, ó, é o mesmo. Se eu não me engano, o ponto 4 está liberado, mas não está liberado ainda. Vai ser liberado. Então essa versão 1.3 é a última mesmo, 1.9.3 é a que eu estou utilizando. Se eu só clicar aqui, ele vai abrir o window de download, tá? Eu não vou fazer o download, vou evitar a fadiga porque eu já fiz, ok? Então cancelar, você tem direto aqui um ponto já. Aí você vai ir na raiz do seu projeto, ok? E vai em libs, copiar, colar e depois só abrir o seu projeto. Eu faço assim, eu só dou um refresh e funciona de boa, refresh, e a lib já está aqui dentro, ok? Essa é a lib que eu vou estar testando, a app que eu vou estar testando, é um list view que tem uma imagem e um texto, uma imagem, um texto, uma imagem e um texto, ok? Cada imagem e texto é guardado num objeto, ok? Chamado post, que é esse camarada aqui, que tem o título e a URL da imagem na internet. Antes de mais nada, você tem que vir no seu manifesto e colocar 2 permissões, tá? O Image Loader, o Universal Image Loader, ele é muito útil se você estiver utilizando, carregando imagens da internet, que é muito comum nos apps hoje, tá? Você está carregando imagem do seu servidor web. Se você estiver carregando imagem que você já colocou pré-definida para ser salvo no SDK ou no asset, no folder asset, ou até mesmo dentro dos pacotes aqui do RES, okay? Do resource, dos folders aqui, você não precisa de usar, ele consegue carregar de lá também, tá? O Universal Image Loader, mas você não precisa de utilizar, beleza? Porque esse carregamento é tranquilo fazer local com Image View. Você não precisa de lib para isso, beleza? Você só vai estar inflando a sua app no caso. Caso contrário, carregar uma imagem da web, bota aí internet, permissão, e o Write External Storage para a gente estar salvando aí o cache, utilizando o cache também do SDK. Que a gente tem 2 formas de cache, memória e SDK. Tá? A melhor forma aqui dos meus testes que eu vi é utilizar as duas ao mesmo tempo. Beleza? Ok. Eu tô com eu vou vir aqui para o meu main activity. Eu tenho um list view, tá? Eu estou pré-carregando as coisas. Aqui são as imagens que eu estou carregando, ok? Aqui é o endereço da imagem, todas as imagens são diferentes, tá? O endereço da imagem na web. Aqui é o título. Eu não estou carregando as imagens ainda porque eu não coloquei o Universal Image Loader para funcionar. Aqui é o list view, ok? E eu estou setando o adapter. Vamos abrir aqui o adapter. Nada demais. Estou pegando o contexto para poder pegar o layout inflator e a lista de post. Setado aqui os valores. Eu vou deixar o link do vídeo do list view com base adapter aí embaixo do post se você começar a viajar aqui nessa parte, mas eu acredito que não. É bem tranquilo. Ok? E você tá vendo que eu tenho um image view aqui no view holder, tá? No meu padrão view holder, só que eu não estou utilizando ele ainda, beleza? Aqui está o layout, image view, test view, layout de cada item do list view, e aqui o layout principal da activity. Test view, um view de separar, e o list view. Perfeito, já estou com a lib aqui, tá? Universal Image Loader,
que eu vou fazer agora é começar a utilizá-lo. Eu vou colocar aqui como variável distância, ok? Image loader. Vou colocar image loader mesmo. Image loader. Muito similar a Volley, né? Eu vou fazer uma versão básica, mas bem útil aqui. Acho que se você quiser umas coisas bem específicas, que você vai sair dessa versão que eu vou passar aqui. Ok. Precisamos de um image configure. Load configuration, eu vou chamar de conf. O builder. O build. Main. Activity.dis é o contexto. Ok. Image load, pegar a instância. Get instance. Para literalmente inicializar. Conf. Ok, só que a gente vai precisar de setar algumas opções antes. Display Image Options, tá? Vou colocar Display Image Options. Builder. .build. Ok, para colocar esse camarada aqui vinculado ao Image Load, a gente coloca aqui. Pode colocar de outra forma também, eu vou colocar aqui direto. Default. Que é aqui que a gente vai, por aqui que a gente ativa cache, esse tipo de coisa. Coloca uma forma diferente de carregar a imagem, carregar com fade. Ok, vamos setar as opções aqui agora. As opções, tem várias opções, tá? Show image, quando você coloca uma URL, um endereço vazio, não tem endereço, né? A gente tira, por exemplo, esse camarada aqui, fica vazio. Aí você mostra uma imagem padrão, se você quiser. Eu coloquei uma imagem padrão aqui. Eu vou estar mostrando elas aí, né? Cada um. Quando falha, você pode colocar uma imagem, quando falhar, você coloca outra imagem. Novamente eu tenho uma aqui já. São essas imagens aqui, ó. Loading, fail, empty, quando está vazio. Volta aqui. Que é feio. E load. Ok, só que a gente tem que ativar a cache. A cache, por padrão, ela não vem ativada, nenhuma das duas, nem memória, nem SDK. Então, cache memory, true. Toma cuidado com isso daqui, ó. É on disk, as atuais que funcionam mesmo, que não estão depreciadas, é on disk com K e não com C, ok? True. Ok. Eu vou mudar aqui, tá? Eu vou fazer mais, vou colocar mais algumas opções aqui e aqui também. Mas eu já vou mudar aqui logo. No meu adapter vai ter um parâmetro a mais lá no construtor para ele poder carregar a imagem com o Universal Image Loader. Ok. Volto aqui, vou botar o restante das opções, principalmente agora, opção do cache, tamanho do cache. Vou colocar 50 megas em memória, tá? Ele não fala, se a gente voltar aqui, peraí. Ele não fala aqui, ó.
que é o único default que tem aqui quando é memory cache não disk, é a porcentagem que está sendo utilizado, que é 13%. Ok? No disk, a gente não tem limite de tamanho, tá? De tamanho que vai ser utilizado pro folder. Tamanho de imagem, quantidade de imagem, não tem limite. Ok? Eu recomendo que você coloque limite para você, por exemplo, se você está utilizando um app que sempre está, como posso dizer, sempre está com imagem nova, por exemplo, o app do blog, sempre tem post novo, então você sempre vai ter uma imagem diferente. Se você não colocar tamanho, você vai ficar inflando a app do usuário, porque você vai ficar ocupando, a app não, né? O device do usuário, você vai ficar cada vez mais pegando mais espaço. E dependendo da imagem, se a imagem for muito grande, aí o espaço de memória dele, de SDK no caso, vai embora rápido. A memória, vou voltar aqui novamente, ele não fala muita coisa sobre a memória, sobre o tempo, tá? De permanência da imagem na memória, não no SDK. No SDK até o cara desinstalar a app, ou o usuário desinstalar a app, ou você colocar um limite, né? Quantidade de imagens ou de tamanho que vai utilizar o SDK, as imagens começam a ser destruídas, ok? Mas de memória ele não dá muita informação, eu achei fraco isso na documentação, tá? Quanto ao cache de memória. Mas mesmo assim, acho que o custo-benefício da aplicação, da lib, vale muito a pena utilizar. Voltando aqui, vou botar 50 megas. Ok? E a gente tem que colocar também, no caso não precisa, mas eu recomendo, tá? Que coloque o tamanho. Você tem várias configurações de cache aí, você tá vendo, né? Vários métodos. Eu recomendo que coloque o tamanho aqui, para você não ter esse problema de ocupar todo o SDK do usuário. Ok. Quantidade de threads, tá? Que vão estar fazendo aí o carregamento das imagens. O padrão é 3, eu vou colocar 5. O recomendado é de 1 a 5, ok? Eu vou colocar 5. E se você quiser ver o debug, né? Que na verdade o que vai mostrar é o nome que a imagem foi gravada, na verdade é um nome e um postfix que não é utilizado, postfix que é o tamanho da imagem, beleza? Ok. Vou voltar aqui para o adapter e vou carregar a imagem aqui e eu já vou carregar com listeners, tá? Vou colocar aqui image loader. Display image, a gente tem várias formas diferentes do display image. Eu vou colocar esse aqui que tem 2 listeners. URI, image view, primeiro image view. Depois eu vou setar o URI da imagem, né? O endereço na web. Vou evitar a fadiga aqui. Get URI image. Options. Options é a mesma entidade aqui, tá? Se você quiser colocar opções diferentes, imagens diferentes, enfim, você pode setar ali também, ok? Eu vou colocar nulo, vou usar default, que eu já setei lá na main activity. Esse listener aqui é new image loading listener, tá? Que é o primeiro. Que é a gente ouvir se já começou, se falhou, ok? Coisas assim. Se já completou o carregamento da imagem. É image loading listener, perdão. E aí tem os métodos obrigatórios, tá? Deixar com essa quebradinha mesmo, não problem. Eu vou colocar um log. Só pra gente ver quando que entra, quando que não entra. Esse aqui é o RI, tá? E esse aqui é o image view. Esse camarada aqui, ó. Só que ele vem como view. A gente tem que dar o cache se a gente quiser acessar algum método próprio do image view, beleza? Vou colocar aqui view apenas. Como eu sei que é o RI, eu não vou colocar o RI aqui não há necessidade. Deixa eu importar aqui o log. Tá. Se você precisar, no caso, eu quero mostrar o carregamento da imagem, alguma coisa assim, eu vou mostrar outro listener aqui, que é o do progress. O problema dele é que ele só vai funcionar quando você estiver carregando a imagem, não estiver nem na cache, nem na memória e nem no SDK. Aí ele funciona. Caso contrário, ele não funciona, ok? Beleza, deixa eu trocar os nomes aqui.
Você vê que no complete você tem o bitmap, né? Ok, viu. Feio mesmo em bitmap. BMP. Aqui a gente pode fazer o seguinte. Vamos ver o que ele vai printar aqui. Não vai vir um erro, provavelmente. E aqui, basicamente, evitar a fadiga. Fazer o seguinte, vou quebrar aqui para ficar melhor. Meio de load. Progress, listener. E aí os métodos obrigatórios. Primeiro importar, depois os métodos obrigatórios. Que é um só. Tá? Aqui é o RI, novamente. O image view, que vem como view, tem que dar o cache. Quantidade de bytes baixados e o total. Ok? Ok. Fazer o seguinte, vou botar o RI, nesse caso vai ser necessário se quiser identificar, né? Current, total, aliás. E atual. Vamos ver o que está reclamando aqui. É o meu argumento. Para dar um clean para ver se é alguma coisa com o Eclipse. Eu já tive problema com o Eclipse de estar utilizando o método corretamente e o Eclipse começar a chiar falando que eu estava errado. Ah, o erro está aqui, ó. É image view, não test view. Perdão. Ok, teoricamente aqui já está funcionando. Já está salvando também no SDK a imagem. Eu vou voltar aqui. Aqui também teoricamente é isso aí. Tem muito mais opção que eu posso estar trabalhando aí, tá? A cache, por padrão, como é que ela funciona? Como a gente colocou um tamanho aqui, máximo, se esse tamanho for atingido, o que a aplicação vai fazer é o seguinte, o que foi último utilizado, tá? A última imagem utilizada é a removida. Ela vai ser removida. E assim por diante. O último utilizado é removido, ok? Beleza. Vamos rodar aqui agora. Ok. Falhou. Deixa eu voltar aqui. Provavelmente é porque eu tô com a internet desligada aqui. Vamos voltar aqui. Eu desliguei. Então a gente já viu um exemplo de falha, né? Que abriu a imagem vermelha, que é a imagem de falha. Vou vir aqui, vou ver o método que ele chamou. Start. Vazio, vazio, vazio. Então falha. Falha para as 4 imagens que estavam aparecendo, né? Porque você sabe como é que funciona o list view. Ele vai chamando cada item de acordo com o que ele vai aparecendo na tela, tá? Só os itens que estão no screen que são chamados aí para carregar a imagem. Ele não carrega tudo de uma vez, não. É assim que ele funciona. Esse daí é o funcionamento do list view, tá? Não é do Universal Image Loader, não. Beleza? Que eu posso chamar de novo Universal. Carregando, fica amarelo, né? Que é o de load. Beleza. Aí a última aqui. Por que eu coloquei essa última amarela? Eu fiz um teste com ela, vou até mudar aqui, vou fazer para apresentar, ficar melhor, para ver. Quando eu troquei lá e coloquei, por exemplo, a imagem azul, se tiver com cache, ele não vai lá, mesmo se tiver com internet. Se você já tiver com a imagem cache, ele não vai lá pegar, ok? Até essa imagem for eliminada da cache. Caso contrário, ele vai continuar utilizando a imagem mesmo que a imagem seja antiga.
Você trocou a imagem com o mesmo nome, mesmo formato, e por causa da cache ela não é atualizada na app do usuário. Aí você tem que ver se isso daí é jogo para você, né? Beleza. Eu vou vir aqui, né? As imagens foram carregadas. Progress Update, na primeira vez ele é chamado, depois ele não é chamado mais, tá? E aí tem os nomes do método, enfim, Start, Complete. Vou fechar, vou sair e vou abrir novamente, que aí ele já acessa a cache, tá? Ele não acessa mais o Progress. E aí a grande jogada é que muita gente tem problema aí, né? Eu tive esse problema há muito tempo. Se tirar da internet e as imagens já tiverem sido carregadas, sem problema. Opa, tive um problema no acumulador, mas já voltei, tá? Ok. Vou desligar a internet agora. Para ver se a gente vai conseguir utilizar a app com as imagens, tá? Universal. E tá lá as imagens, não tem internet mais e elas já estão aqui carregadas, beleza? Show de bola. Para quem teve problema aí com o Image Loader do Volley na hora de implementar o cache, tá? Com o Universal Image Loader é bem tranquilo, ok? Vou voltar à internet. Eu vou fazer um teste aqui. Aí eu volto aqui no Main Activity, eu vou colocar mais uma chamada aqui, mais um método aqui, né? Display, que é pra gente colocar um efeito na hora de carregar a imagem, ok? New, Fade in, Bitmap Display, a gente coloca o time em milissegundos aqui, eu quero carregamento em 2000 milissegundos, que é 2 segundos, eu vou colocar 1 que é melhor. Ok. Acho que aqui não preciso de fazer mais nada. Não, deu tudo certo. Os listeners aí, né? Ah, outra coisa também que a gente pode ter é um problema na hora do carregamento, tá? Da aplicação. Quando tiver muita thread carregando, isso acontece, eu já vi isso acontecer, se eu não me engano, com a aplicação do blog. Mesmo que ela seja em thread diferente, pode acontecer de dar uma trava no seu list view, ok? Então, a gente pode parar, tá? O carregamento. Parar a thread. Pause. On. Scroll Listening, tá? Essa classe aqui é do Universal Image Loader, do pacote do JAR do Universal Image Loader. Primeiro parâmetro é o nosso Image Loader. Segundo parâmetro é um boolean, que vai informar. Se for true, a gente está falando que é para parar o carregamento da imagem quando a gente estiver no scrolling, tá? Estiver indo para cima ou para baixo aqui com o nosso scroll, beleza? E o outro, se a gente colocar true, quer dizer, você para de carregar com a thread e joga fora essa entidade, a gente não precisa mais dela. Se você colocar true, ele vai jogar fora, tá? Que é o fleeing. Se você colocar false, não. Beleza? Ok. Acho que temos que colocar agora no list view, of course. LV post, set on scroll listener. Ok? A gente coloca no scroll listener. Beleza. Memory. Depois eu vou fazer um teste com as memórias, né? Para mostrar o que acontece. Vou rodar aqui novamente. Com a memória, né? Ok, você viu? E o fade, né? Ele faz o fade novamente para carregar, mesmo quando está pegando da cache, ok? O que eu vou fazer agora? Você pode pensar, quero cache só no SDK, eu não quero utilizar a memória para não ter problema de memory leak, que é vazamento de memória, que é muito comum, ok? Então eu vou colocar false aqui. Carregar novamente. E aí a gente vai conseguir ver aqui aquela imagem amarela de carregando novamente. Carregou. Tá? Vou voltar. E a gente viu ela, ok? Por quê? Porque o carregamento do SDK direto é lento. A gente volta aqui, tá?
e ver como é que funciona. Se já tiver na memória, ele processa da memória o bitmap, tá? E mostra no screen, ok? Ele processa para mostrar no screen. Se ele tiver no disco, tá? A imagem estiver no SDK, ele decodifica, tá? Para virar o bitmap. E aí ele processa o bitmap, coloca o bitmap na memória e faz o processamento do bitmap para mostrar no screen, ok? Então ele pega lá do SDK e coloca na memória, beleza? E aí se ele não tiver nem no disco, ok? Se ele não tiver no SDK, ele vai fazer o download da imagem, ok? E aí ele vai colocar no SDK e aí vai, tá? Se você estiver colocando no SDK no caso, beleza? Só um probleminha que se você interpretar esse schedule aqui, e se você voltar aqui, ó, no Useful Information, você vai ver que ele fala bem aqui, nessa parte aqui, que primeiro ele verifica o SDK, para depois ele verificar a memória, tá? Só que eu acho, na minha opinião, ele se enganou aqui, porque se você ler esse camarada aqui, ler esse daqui, foi o que eu entendi, você não vai ver a mesma coisa. E se você rodar, tá? Que foi o que a gente fez aqui agora, você vai ver que esse daqui é o que vale. Que é quando você tira a memória, ele é mais lento e você vê que ele vai buscando. Por que a gente vê que ele é mais lento? Porque ele está buscando, já que ele não tem a memória, ele está buscando no SDK, ok? Então, eu tô tratando que esse daqui é o válido e que ele teve uma confusão na hora que ele falou aqui, beleza? Que ele utilizou aqui. Ok, eu vou para acessar, né? Para salvar, pode ser esse caminho aqui, mas para acessar, não. Para acessar a imagem, não. Ok, eu vou voltar aqui. Eu vou colocar true, que é essa opção que eu queria apresentar aqui. Isso aqui eu não vejo necessidade, só queria mostrar para você que funciona, tá? Colocar um fade, se você quer colocar o fade aí. Outra coisa que eu quero mostrar é a imagem. Eu estou com o load, né? Yellow. Eu vou alterar no meu servidor, vou colocar o azul. Azul. Teste. Atualizar aqui, beleza. E outra coisa que eu vou fazer, se você quiser limpar a cache, alguma coisa assim, você pode fazer o seguinte. Eu aconselho você dar o stop, tá? Chamar o stop sempre. Mas se quiser tirar da cache e do SDK, clear, disk cache, tá tirando do SDK. Clear memory cache. Bota esse daqui primeiro, ok? Porque para você ter problema de memória, vazamento de memória é mais fácil. Você não vai ter isso com o SDK, claro. Beleza, tá? Vou executar novamente. Antes de executar, vamos voltar aqui. Quando a gente salvou no SDK, como cache, usando o SDK também como cache, ele criou um diretório, tá? Ele criou um diretório em Android. Ok. Android. Data. Nome do pacote do projeto, pacote principal. Cache. Universal Image Load Images. E aí o cache, tá? Que foi feito no SDK. As imagens estão aí, ok? Vantagem do SDK é que você não tem o problema do Android tirar da memória a imagem, né? Vai ficar no SDK as imagens, então você pode voltar depois, o usuário pode voltar depois de um tempo e as imagens vão estar lá ainda. Com a memória já não é assim. A memória ela ajuda aí na velocidade de acesso, né? Você viu quando tira o cache da memória, a gente tem um delay maior com o SDK. Com o SDK, carregamento do SDK. Perfeito, troquei a imagem. Vou ter que apertar aqui duas vezes. Vamos rodar novamente. Ok. Ainda continuo com ela, depois que eu falei, ele não vai tirar. Quando eu sair aqui, eu limpei o SDK, tá? E limpei a memória. Se eu voltar, ele teria, vamos ver se ele tem que carregar a imagem azul. Carregar tudo de novo, ele vai carregar a nova. E tá lá. Ok? Aqui é a imagem mesmo, igual essa daqui, só que ele não carregou ainda. Carregou agora, demorou. Então é isso aí, tá? Essa é uma apresentação simples aí do Universal Image Loader. Eu acredito que isso daqui que eu cobri já é muito suficiente, tá? Do que a maioria das pessoas utilizam.
Se você quiser mais coisa, você pode setar o tempo em que a imagem vai ficar na cache, ok? Tanto no SDK quanto na memória. Você pode modificar, colocar a sua maneira de colocar em cache, tá? Você pode modificar a maneira, como é que ele funciona hoje. Default, não hoje, default. Ele pega a última imagem utilizada, tá? A imagem que foi utilizada, que não está sendo utilizada há muito tempo, e elimina ela. Você pode mudar isso, tá? Você pode eliminar a imagem que é menos utilizada, por exemplo. A imagem foi utilizada agora, mas ela quase não é utilizada. Então você tem essa opção lá, tá? Você vem aqui, ele mostra as opções aqui no default, ok? Na parte de cache que ele é quase bem detalhista, né? Ele deixou de explicar alguns parâmetros aí, mas enfim, você tem o Javadoc da lib. Se você me perguntar hoje para utilizar carregamento de imagem, eu falaria antes de conhecer essa lib o image loader do Volley, mas não, tá? Essa lib ela tem 3 anos, então ela já tem, e ela é open source, ela tem muita gente dando suporte há tempo. Então, eu ficaria com o Universal Image Loader, mesmo sendo uma lib a mais, um jar a mais no seu projeto, eu acho que vale muito a pena utilizar, porque ela já é muito, como posso dizer, consistente, né? Você não tem aquela coisa que está iniciando ainda, então ela já está funcionando muito bem, tem tempo. Então, Image Loader, ok? Só uma coisa, tem como você tratar o tamanho da imagem, esse tipo de coisa no Image Loader, Universal Image Loader. Eu não recomendo você fazer isso, tá? Porque você tem limitação de memória no dispositivo do usuário. Então, para você ter vazamento de memória, ele tem até uma parte aqui mostrando como é que você trata o vazamento de memória. Porque se você tentar fazer isso, já é um passo, um passo a mais para você ter vazamento de memória. Você tentar tratar a imagem dentro do dispositivo, ok? Então, o que eu recomendo você o cara fez o upload da imagem, o usuário, trata no seu servidor, faz todo o serviço pesado no seu servidor. Coisas que não tem como a gente fazer no servidor, que é, por exemplo, cache, carregar, o próprio carregamento da imagem, da web, você vai ter que fazer aqui. Então deixa só o mínimo possível no device, tá? E se você for salvar a imagem, quiser mudar tamanho, mudar qualidade, servidor. Com o PHP você consegue fazer isso fácil com a libwide ok? Não sei com Java, mas provavelmente também é tranquilo. E aí eu recomendo mais ainda. Vai salvar a imagem está em HD ou qualquer outra coisa assim, você pode tirar uma porcentagem da qualidade da imagem, ok? Para apresentar a imagem no dispositivo ficar mais leve. Você pode colocar aí 70% da imagem, até 60%. Se eu não me engano, até 50% o olho humano não consegue pegar, tá? A diferença da imagem que está 100% e 50%, beleza? Então, tratou a imagem, eu recomendo que se for para tratar a imagem, trate no servidor. Na hora de apresentar, usa o Image Loader, que ele vai te ajudar, é tranquilinho, ok? Vamos só fazer um último exemplo aqui com uma URL vazia, né? Um endereço vazio, que aí ele tem que mostrar a imagem azul. E um feio, né? Vou colocar aqui um 9. Beleza? E vou tirar essa, que eu não quero limpar a cache, eu quero deixar a cache. Se você quiser limpar, tá aí a opção. Você pode dar essa opção como botão para o usuário, se você quiser. Carregamento lento. Aqui é meu computador, hein? Tá lá, feio, vazio, e esse aqui é porque a gente colocou no servidor, ok? Azul. A gente tirou o amarelo e colocamos azul. Então, beleza, eu vou ficando por aqui. O projetinho vai ficar embaixo para download, tá? Entra aí, lê, beleza? Se você quiser fazer uma coisa a mais, se você está precisando de uma coisa muito mais específica, muito provavelmente o Universal Image Loader te ajuda, tá? Ele te dá ainda outras opções aqui para carregar a imagem, beleza? Esse Picasso aqui, ele é um pouco... eu nunca utilizei ele, tá? Mas parece que ele é muito bom também, ele só tem problema quando a imagem é pesada, quando a imagem é muito grande, que é o que o Universal Image Loader não tem esse problema, tá? A imagem pode ser muito grande, ele carrega sem problema, ok? Então, é isso aí. Vou deixar as páginas também embaixo, tá? Valeu, obrigado e tchau.